eu digo, meu pastor Jesus está amarrado, e está amarrado mesmo. Eu estou falando dos crentes que usam essa expressão para não ter pastores, não ser sujeitados à igreja. Então, é um problema que nós estamos tendo hoje. Miguel Oliveira, o falso profeta mirim, literalmente nega a Cristo. Ele tem a chance de se retratar e, mais uma vez, nega, mostrando que ele, literalmente, é um ateu. Estamos lidando com pessoas que não acreditam no próprio Messias e, principalmente, que têm influência da sociedade dos construtores. Eu estou falando da própria maçonaria. Por que você acha que ele exibe em grande estilo, e é um dos vídeos que, curiosamente, deu mais visualizações no Instagram dele, o anel com o selo de Salomão? Você sabia que o anel na Bíblia representa honra? É. Quando o anel é colocado sobre o dedo de alguém, representa autoridade, honra. Eu quero dizer para você. Esse vídeo estará em breve aqui nesse canal. Você já ativou o sininho de notificações? Você já se inscreveu aqui? Nesse exato momento, eu vou lhe mostrar nas escrituras como estamos lidando com os construtores, aqueles que rejeitaram a pedra angular e que ainda rejeitam até hoje. O pior disso tudo é que eles levam muitos ao engano. Então mande esse vídeo para quem literalmente precisa enxergar o que não está enxergando. Eu posso lhe garantir, são muitas pessoas nos tempos atuais. Vamos assistir aí Miguel Oliveira negando ao próprio Messias. Quando eu digo, meu pastor Jesus está amarrado, e está amarrado mesmo. Eu estou falando dos crentes que usam essa expressão para não ter pastores, não ser sujeitados à igreja. Ou seja, não ter pastores, não serem sujeitados aos pastores, aos líderes. É curioso ver que ele não falou isso uma única vez. Ele está falando desse vídeo aqui. Olha para cá, eu tenho pastor, amém? Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. E é curioso que ele já foi questionado mais de uma vez e ele repete a mesma coisa. Meu pastor Jesus está amarrado, e está amarrado mesmo. Está amarrado e nunca que desamarre. Um assunto que se parece muito com falas dos líderes religiosos mais velhos, inclusive até mesmo padres católicos, pois o protestantismo saiu literalmente de dentro do catolicismo romano. Nas escrituras, em Apocalipse, nós vemos que a mãe das abominações, a grande Babilônia, a prostituta, ela é colocada como mãe. E é mãe porque tem filhas. Muitas denominações estão assentadas sobre águas, que significam pessoas. E eles mesmos seguem a mesma linha de raciocínio, negando ao próprio Cristo. Eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, tu é o cara, meu! Estamos lidando com pessoas que são literalmente ateias. Ele diz que devemos ter um líder religioso, nos sujeitar a um outro homem. Vou continuar mais um pouquinho para entender o que ele está dizendo aí. Então, é um problema que nós estamos tendo hoje. É jovens de congresso, mas não é jovens de culto de ceia. É jovens do pula-pula, mas não é jovens do culto de doutrina, de disciplina da palavra. Ele diz que precisamos nos sujeitar às práticas físicas desses templos ou dos falsos templos do sistema religioso. Lembrando que Cristo ensinou a todos nós que devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não em mentira e fisicamente, como ele e muitos outros fazem e induzem a maioria das pessoas a fazer. O texto qual ele está se baseando para falar isso é esse aqui, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E aí,
ele esquece que nesse exato momento, as pessoas que conhecem isso aqui enxergam a mentira dele, mas a maioria não conhece. Por que nós temos esse texto na carta aos Hebreus? Esse texto ele vai fazer referência ao texto de Efésios 4. Mas olha que curioso. Nesse texto de Efésios 4, muitas pessoas elas usam essa passagem das Escrituras para dizer que devemos ter um líder físico aqui na Terra. Você falar isso, você já está indo contra o próprio Messias, que diz que haveria um único pastor e uma única igreja. Aqui, essas pessoas distorcem completamente um texto, tirando-o do contexto. Efésios 4, nós vemos que o autor da carta aos Efésios diz assim: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança de vocação. No versículo 3 nós temos assim: procure guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, uma só introdução no Messias. Só existe uma porta para acessá-lo. Só existe uma forma. Um só Deus, o único Pai de todos. Nós temos um único Messias, um único pastor, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E ele continua. O versículo 11 é o principal, o qual distorcem. Pois ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e doutores. Eles amam isso aqui, porque eles querem retirar do próprio Messias o título de pastor. Ele mesmo deu outras pessoas para pastores, doutores, mas não procuram entender. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa acessar esse vídeo. E o que significa isso? Quando nós temos aqui, ele mesmo deu, significa que ele deu pessoalmente. Ele escolheu pessoalmente. Uns para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Nós estamos falando dos apóstolos. Se nós olharmos João, no capítulo 20, versículo 22, vemos que ele assoprou nos apóstolos o próprio Espírito Santo pessoalmente, para que o entendimento dos apóstolos naquele momento fossem abertos. E por que isso? Porque eles não conseguiam compreender de forma espiritual tudo o que foi falado enquanto andavam com Cristo fisicamente. Você pode ler que muitas das vezes eles não conseguiam compreender as parábolas. Eles não tinham um entendimento aberto. E nesse momento eles tiveram. Então Cristo, pessoalmente, deu dons para eles. Evangelistas. Quantos evangelhos nós temos aqui? Não eram todos os apóstolos que escreveram evangelhos. Nós temos colocados aqui, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos professores, doutores? Cada um deles tiveram suas funções para que a igreja primitiva pudesse crescer, para que a obra do Criador fosse feita. Mas qual é a obra? Vamos continuar aí lendo para que nós entendamos o que eu estou dizendo, tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo. Você vai dizer, mas tem que fazer a obra de Deus, que é o que o sistema religioso fala e mente para você. Eles dizem que a obra de Deus é construir um templo religioso, sair às ruas, pegar pessoas pelas mãos, levar para esses templos e fazer com que elas fiquem lá sentadas, ouvindo, entregando dinheiro. Ouvindo palavras que vão massagear os seus egos. Ouvindo profecias, ouvindo, de certa forma, histórias que vão fazer com que elas fiquem felizes nessa vida física. Bênçãos materiais, é carro, é casa, é porta abrindo, somente coisas físicas. Porque essa não é a obra do Criador. O próprio Messias deixa muito claro qual é a obra do Pai em suas palavras e as pessoas ignoram. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. E o versículo aqui continua. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Criador, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse até que é um prazo de validade, porque
Isso aqui foi apenas para os apóstolos, no início, na igreja primitiva, para que a obra fosse feita, para que as pessoas crescem nele, para que eles pudessem espalhar o nome de Cristo, que foi espalhado e já vem sendo espalhado há 2000 anos. Porém, hoje, ele vem sendo escondido. Vivemos na grande apostasia. O que significa isso? Que nós estamos falando, literalmente, dos apóstolos. Voltando a Hebreus 13, você vê, obedecei a vossos pastores. Agora você sabe quem são os pastores. Sujeitai-vos a eles. Isso é o autor da carta aos Hebreus dizendo. Olha o versículo 18, que engraçado. Orem por nós, ou seja, obedeçam aos vossos pastores, sujeitem-se a eles, porque eles irão dar conta das vossas almas. Orem por nós, que confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Estamos falando dos apóstolos. Nós confirmamos isso em Jeremias 3. Muitas pessoas vêm perguntar, mas fala de Jeremias 3, onde nós temos ali, versículo 15, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Estamos falando de quem aqui? Estamos falando de Cristo e dos apóstolos. Ele soprou aqueles dons diretamente aos apóstolos. E é por isso que, quando ele ressuscita, ele vem até Simão Pedro, que havia negado ele 3 vezes, e pergunta 3 vezes a Simão Pedro: Pedro, você me ama mais que os outros? E ele diz, sim. Ele diz, então, literalmente, ele dando o dom de pastorear a Pedro. Pedro não foi um evangelista, mas foi um pastor, pois recebeu o sopro diretamente do Messias para continuar esse trabalho na igreja primitiva. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Hoje não existem pastores. Depois que os apóstolos se foram, nós temos um único pastor, uma única igreja e um único pastor que vai totalmente contra o que esse garoto e muitos outros líderes religiosos pregam, porque estão disseminando um falso evangelho. E quando lemos as escrituras, nós vemos que qualquer outro falso evangelho é amaldiçoado. Estamos falando de doutrinas de demônios. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. E quem fala isso é crente desigrejado, é crente que não tem igreja, é crente que não toma ceia, é crente que não é dizimista, não é ofertante, é rebelde, não vai pro culto. Olha lá, se você não é dizimista, não é ofertante, não toma ceia física, você é rebelde, não vai pro culto. Um evangelho completamente distorcido. Não entendem as coisas espirituais e só querem as coisas físicas. Querem dinheiro, querem pão físico, querem vinho físico, eles querem culto físico. Não sabem o que é adorar em espírito e em verdade. No dia 4 de maio, domingo, pontualmente às 10 horas da manhã, eu vou liberar aqui um estudo completo sobre os dízimos. Se os seus olhos não abrirem com esse vídeo, me desculpe, mas nunca mais se abrirão. Só isso já mostra que ele e muitos outros que defendem essa prática, tanto de dízimos quanto de ofertas, são literalmente mentirosos, mercenários. Eles vêm para roubar, matar e destruir as ovelhas do próprio Messias. E esses caras, agora, falam isso, defendem isso. Esse garoto aqui foi muito, mas muito bem treinado. Existem pessoas grandes por trás desse cara aqui, e quem não abre os olhos, e eu vejo que muitas pessoas estão enganadas, sofrerão as consequências, pois serão cúmplices de todo esse roubo, de todo esse engano no dia do grande julgamento, tá? E ele continua. Assiste as coisas online e fica se enchendo de porcaria da rede social. Então eu falo mesmo, o crente que chega pra mim e fala, eu não tenho pastor, você é um desigrejado, irmão. E tá amarrado. A Bíblia diz que Jesus escolheu pastores para a igreja. Ou seja, ele escolheu pastores para a igreja. Então ele não é o único pastor. Olha isso, o cara nega que Cristo é o único pastor. João 10. No mesmo local onde Cristo fala que esses caras são ladrões e mercenários, ele deixa claro, só existe um único pastor e uma única igreja. E haverá um rebanho e um pastor.
E esses caras vão literalmente contra Cristo. Eu pergunto para você, você entendeu quem são os pastores? Você entendeu sobre os dons? Você entende que todos nós somos iguais? Mateus 23, Cristo, ele fala, não chame ninguém de mestre, pois só há um mestre que está nos céus. Não chame ninguém de pai, de padre, se puxarmos isso para o catolicismo romano, pois em italiano pai significa padre. Pois todos vocês são iguais, não chame ninguém de guia, de pastor, de líder, porque todos são irmãos. Aquele que quiser ser maior deve ser servo. Essa hierarquia que esses caras colocam não existe. Estamos falando da sã doutrina do verdadeiro evangelho, tá? E você tá vendo esse cara distorcendo isso descaradamente, levando muitos ao engano. Vamos continuar. Ele é o pastor alfa, ele é o maioral, ele é aquele que apacenta as ovelhas, mas ele apacenta do céu. Apacenta do céu, né? Esses caras não acreditam na liderança de Cristo. Eu pergunto pra você, você precisa de um pastor homem hoje? Então você não acredita que Cristo vivo é o seu pastor? Eles não acreditam no Espírito, eles acreditam apenas na carne. São filhos da serpente, são filhos desse mundo físico, filhos da mentira, filhos do próprio Satanás. Satanás é o Deus desse mundo porque ele não tem mais possibilidade de estar no reino dos céus, viver eternamente com o Criador. Ele está preso nesse mundo material. E é por isso que esses caras, filhos dele, filhos da serpente, descendência da serpente, quando Cristo falava raça de víboras, ou seja, descendência da serpente, ele já citava esses caras. Não é à toa nada que Cristo disse e nada que está escrito aqui para nós. Beleza? Continua aí. Tudo como bom pastor. Como bom pastor. Aqui tem que ter pastor, irmão. Aqui é José Wellington, aqui é Bispo Samuel Ferreira, aqui é Pastor Massinho, aqui é Pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi, Pastor Venâncio. Então são pastores que Deus constituiu. Deus, entendeu? né? Nós sabemos quem é esse Deus. Esse Deus não é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é esse o qual eu acabei de falar. E é por isso que Cristo, uma hora, olhou para esses líderes religiosos e disse: vocês têm por pai o diabo? Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. São os mesmos ainda até os dias de hoje. Conseguiu abrir os seus olhos mais um pouco com esse vídeo? Comenta aí embaixo se você compreendeu, se o seu entendimento sobre as Escrituras e as verdadeiras palavras de Cristo aumentou ainda mais após esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, mas não deixe de me dizer. Isso daqui eu posso garantir para você, um vídeo como esse é melhor do que qualquer um culto, qualquer uma dessas escolas dominicais que esses caras fazem, ou qualquer outra abominação que eles chamam de ensino, teologia, doutrinação ou qualquer uma outra coisa, pois vivem no engano. Abra os seus olhos e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!